Hoje à noite nós estamos recebendo a presença do pastor Elias Lima e a sua esposa, a pastora Marta Lima. Eu quero convidá-los a ficar em pé para os irmãos conhecerem o casal. Eles estão residindo hoje, depois de 12 anos em Sergipe, estão residindo agora em Cabo Frio, ali no Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos à nossa casa. E quero convidar a pastora Marta para vir aqui. Ela vai nos trazer a mensagem de hoje. Eu sei, aqui nós só temos 4 sergipanos. Eu, o Ari, daí conterrâneo, o Presley, que não está aqui, e a Marta. Marta também é de Sergipe. Nós nos convertemos no mesmo período. Nós fomos para o seminário no mesmo período. Fomos enviados para o seminário pela mesma igreja, Primeira Igreja Batista de Aracaju. Ela foi para o campo solteira, ficou na África por muitos anos, casou com o pastor Elias, que também serviu na África. Eles serviram em São Tomé e Príncipe e em Moçambique. E hoje Marta está aqui, é bom revê-la. Ela tem um testemunho lindo de fé, de conversão, mas eu desafiei a trazer uma mensagem ao coração desta igreja hoje à noite, amém? Vamos dizer, seja bem-vindo em nome de Jesus, vamos lá? Seja. Então Marta, seja bem-vinda, assuma, fique à vontade, essa é a sua casa, amém? Aleluia, que grande prazer estar aqui nesta noite. Como é bom ver, o que Deus fez na vida do pastor Valmir e através da vida dele. Estou muito feliz, viu, pastor? Muito feliz em ver o crescimento, o desenvolvimento dessa igreja. Que o Senhor faça prosperar muito mais a obra das mãos do pastor Valmir, de todos os que o auxiliam, e de todos os irmãos, os membros desta igreja, para que a obra do Senhor cresça e se fortaleça para a glória do Senhor, e para que Tocantins saiba que há um Deus neste lugar, e que vocês são chamados pelo nome do Senhor. É um privilégio muito grande. Eu quero agradecer a essa igreja, o pastor Valmir, pelo convite para estarmos aqui, pastor Elias, que veio comigo, meu digníssimo esposo. Quero agradecer pela família da Aline. Cadê a Aline? Fique de pé. Está ali atrás. É minha prima, a Aline, e a família dela está nos hospedando. A Aline, que abençoou muito a vida do Gabriel, que casou com ela. Deus abençoe. E nós, então, louvamos a Deus, porque a família da Aline, sua mãe, que é prima também, nos hospedou. Nós louvamos muito a Deus. E também pelo pastor Valmir, que tem nos alimentado, até aqui. Hoje eu comi uma comida maravilhosa lá na casa dele, feita pelas mãos preciosas da sua esposa. Ela está aqui hoje? Não, Muito bem, meus queridos. Ela hoje está pregando em outro lugar. Nós queremos falar hoje sobre Salomão, e mais especificamente queremos falar sobre o segredo da felicidade. Eu trouxe nos slides ali. Essa mensagem eu preparei baseada em um livro chamado Salomão, o homem mais rico que já existiu. Nesse livro o autor, ele diz como as pessoas na época de Salomão pagavam, e pagavam muito alto, para receber os conselhos de Salomão. E hoje esses conselhos, que eram tão caros naquela época, estão nas nossas mãos, através da palavra de Deus. Estão no livro de Provérbios. E o autor do livro, ele disse que ele tentou ser bem sucedido muitas vezes e fracassava, até que Deus lhe deu a seguinte orientação: lê o livro de Provérbios todos os dias. Então todos os dias ele lia o livro de Provérbios, mesmo que estivesse lendo a Bíblia seguidamente, mas ele tinha que ler um capítulo de Provérbios. E no mês que era de 30 dias, então ele lia 2 capítulos no último dia, certo? E ele disse que quando ele começou a ler e praticar aquilo que ele lia,
as coisas começaram a mudar. E ele começou a se tornar bem-sucedido, porque ele ouvia e praticava esses conselhos. E baseado nesse livro, eu preparei a mensagem sobre o segredo da felicidade. Todos nós buscamos a felicidade. Os consultórios de psicólogos estão cheios de pessoas que, de alguma forma, se frustrou, não conseguiu se sentir plenamente realizado ou feliz. E aí ela procura, um psicólogo, em alguns casos, não estou dizendo que são todos os casos, mas todos nós queremos isso. Se eu perguntar quem quer ser feliz aqui, obviamente que não teria ninguém que não levantasse a mão. Eu quero ser feliz, todos nós queremos. E mais do que isso, Deus quer que você seja feliz. Sabia disso? Deus quer que você seja feliz. Então hoje nós vamos descobrir sobre o segredo da felicidade. Vamos começar lendo o texto de Provérbios. Vamos lá para os slides. Vamos voltar. Volte um pouco. Vamos voltar. Vamos lá para o primeiro slide. Pode ser? Primeiro slide. Se não puder, não tem problema. Nós vamos seguir. Pronto. Vamos ler todos juntos o texto bíblico? Pois... Isso. Salomão disse isso. Comerás do trabalho de suas mãos, feliz serás. Deus deseja que nós sejamos felizes. E o que é felicidade? Vamos ver o segundo slide? Vamos ler todos juntos? Felicidade é uma alegria permanente, constante. Isso. Uma alegria permanente, consistente e duradoura. Esse é uma das definições de felicidade. Mas como nós vamos, no mundo em que nós vivemos, com tantos conflitos, vivemos tantas dificuldades, tantas situações difíceis, como teremos uma felicidade permanente? E é aí que os conselhos de Salomão vão falar conosco. Primeiro lugar, para que nós sejamos felizes, o segredo da felicidade é: não procure a felicidade no lugar errado. Não procure a felicidade no lugar errado. Vamos ler Provérbios 11, 28, todos nós. Muitas pessoas pensam que, se eu tivesse aquele carro eu seria mais feliz, porque esse aqui está um problema. Eu lembro que eu e o pastor Elias, quando chegamos no Brasil, nós tínhamos trabalhado em Moçambique, foi o nosso último campo antes de voltarmos. E tínhamos investido nosso dinheiro construindo o PEP lá, que se tornou o maior PEP da região sul de Moçambique. E aí, quando chegamos aqui, Deus tocou no coração de alguém e nos abençoou, e nós ganhamos uma Topic. É aquele carro, grande, cabia 12 pessoas. Amém. Meus irmãos, como aquela Topic me ensinou a orar. Olha, eu lembro que teve uma vez que nós estávamos indo do Rio de Janeiro para Aracaju. Tínhamos ido pregar em um acampamento, de uma igreja, e o acampamento foi lá em Rio das Ostras, a região ali dos lagos do Rio de Janeiro. E aí nós estávamos voltando entre Rio das Ostras e Campos, a Topic começou a dar problema. Eu digo: Jesus, tem misericórdia, abençoa, meu Deus, que essa Topic chegue pelo menos em um local onde a gente possa parar e telefonar, para alguém vir nos socorrer. E aí ela foi bem devagar, até que parou em uma lanchonete, uma parada assim. Aí nós então telefonamos para o nosso cunhado. Ele disse: você está onde? A gente falou mais ou menos. Ele disse: olha, vai demorar tanto tempo para eu chegar até aí para socorrer vocês.
E aí, quando nós estávamos ali, meu marido disse, olha, nós estamos tão perto de Campos, e o pastor da segunda igreja de Campos é nosso amigo. E aí ele disse, você não tem o telefone dele aí? Eu disse, meu marido, olha, eu estive com esse pastor tem o quê? Uns 10 anos, como é que eu vou ter o telefone dele? E eu tinha pregado num congresso de mulheres lá em Manaus, e a mulher dele conversou muito comigo, e foi aquela bênção. Então nós o conhecíamos, mas não tínhamos o número dele. E aí ficamos ali orando, Senhor, em nome de Jesus, nos envia socorro. E meu cunhado disse que ia demorar para chegar, e a gente ali parado. Finalmente, quando estávamos ali, compramos um lanche para as crianças, os meninos eram menores, agora já estão maiores do que a gente. E aí, aparece uma senhora e diz, missionária. Aí eu disse, oi. Aí ela disse, você está me conhecendo? Eu disse, me perdoe, mas eu não estou conhecendo. A irmã me conhece? Ela disse, conheço, eu tenho uma foto com você. Eu disse, é mesmo? Eu tirei lá naquele congresso em Manaus. Eu sou a esposa do pastor da segunda igreja batista de Campos. Eu disse, Deus é demais, né, meus irmãos? E aí eu disse, é mesmo? Então, olha, ela disse, olha ele ali. Aí ele, deu aquele abraço, foi aquela festa. Resumo da história, nos levou para a sua igreja, ele disse, vou consertar sua Topic, vai dar tudo certo, mas vocês têm que pregar na minha igreja. Eu disse, não seja por isso, né? E aí, pregamos lá, consertou a Kombi, e sabe quanto nós gastamos? Nada, irmãos, absolutamente nada. E aí Deus abençoou que aquele concerto nos levou até Aracaju e não deu problema. Mas eu pensei, meu Deus, quando eu tiver um carro zero eu vou ser mais feliz, não é? E a gente pensa nisso. Se eu tivesse aquele outro carro, se minha casa fosse outra, se eu pudesse comprar aquela determinada marca de roupa, ou aquela bolsa, né? Nós que somos mulheres, homens são mais ligados aí no carro. Mas meus queridos, e aí a gente compra, e aí nós compramos, não foi, marido? Meu marido disse, o próximo carro tem que ser zero. Compramos o carro zero. Mas é óbvio, né, meus irmãos, que aquele carro não trouxe mais felicidade para a gente. É óbvio, porque o segredo da felicidade não está em um bem que você possa adquirir, né? Muito pelo contrário, o segredo da felicidade eu descobri quando eu tinha aproximadamente 16 anos. E aí, ouvindo a palavra de Deus pela televisão, eu descobri que a minha vida era breve. Se eu morresse, eu não sabia para onde eu iria, mas que eu precisava que Jesus entrasse no meu coração. E naquele dia, ali na sala da minha casa, assistindo um programa pela televisão, eu entreguei a minha vida a Jesus. Aquele dia eu descobri o segredo da felicidade. E eu lembro, meus queridos, que quando eu fui para a África, ainda solteira, eu conheci um homem lá, pastor Maloa. E aquele homem que eu conhecia em uma livraria de um inglês, que também era missionário lá, ele disse, pastora, missionária, na época eu não era ainda ordenada pastora, missionária, eu quero que você vá lá na minha aldeia. E meus irmãos, olha, eu fui aceitar esse convite. Chegando lá, o local, como na maioria das aldeias da África, era aquelas ocas, não é? E eu ia dormir ali em cima de uma capulana, que é aqueles panos que eles usam. E eu lembro que naquela semana uma missionária tinha contado para mim, olha, eu fui numa aldeia e de repente havia uma coisa se mexendo dentro da minha roupa no meio da noite, quando eu estava dormindo ali naquela oca. Quando eu puxei, era uma naja. Eu disse, meu Deus do céu, tem misericórdia. E ali, quando eu fui dormir eu nem sei se eu dormi direito, né? Foi uma vigília forçada. Eu ali só orando, Senhor, tem misericórdia, livrai-me, Jesus, dos perigos. Mas na verdade eu dormi pouco, porque eu fui pregar naquela noite, e quando eu acabava de pregar, começava a cantar. Tofamba Muzira Akaoma, que é, nós vamos cantar e dançar diante do trono de Deus. E o pessoal cantava, agora passo a palavra para a missionária. E aí eu pregava e depois cantava, passo a palavra para a missionária. Meu irmão, o culto vai terminar que horas? Não é? Mas a verdade, meus queridos, é que o pastor Maloa me deu uma lição preciosíssima. Aquele homem tinha um terno, porque ele tinha ganhado o terno, e andava descalço, porque ele não tinha ganhado o sapato.
muito pobre, morava naquela oca, mas aquele homem tem uma alegria que transbordava o seu coração. A alegria dele era tão contagiante que aquilo me constrangia. Eu dizia: Senhor, eu tenho que ser mais feliz neste lugar, apesar das malárias que eu já tinha pegado ali. Meus irmãos, como é maravilhoso quando você tem Jesus como Senhor da sua vida, quando Jesus dirige você, quando Jesus realmente, meus queridos, faz diferença no seu coração. Olha, isso sim faz você feliz, porque se você está procurando ser feliz quando você tiver um emprego melhor, se você está esperando ser feliz quando você tiver uma casa melhor, um outro carro, você não será feliz. Ou mesmo outro cônjuge, né? Nós trabalhamos muitos anos com família, e aí havia muita gente infeliz no seu casamento. Meu marido, né? E eu lembro que eu lendo aquele livro, O Mito da Grama Verde, ele dizia o seguinte, que sempre aquilo que o outro tem parece melhor do que o nosso. E eu quero dizer que quando você quer aquilo que Deus não lhe deu, você perde a bênção que Deus lhe deu. Em um dos congressos de família lá que nós organizamos, teve um pastor que pregou lá e contou uma experiência muito interessante de um membro da sua igreja. Ele era casado, pertencia à igreja, uma bênção, né? Mas a mulher dele ficou mais forte um pouquinho, engordou, não tinha problema nenhum, estava tudo certo. E aí o que é que acontece? A empresa que ele trabalhava mandou ele para fazer um curso na Bahia. Quando chegou lá na Bahia, ele conheceu uma garota. Enquanto ele fazia o curso, a menina era linda. Aquele cabelo todo liso, comprido, aquele corpo, não é? De violão. Nossa, que garota linda. Mais jovem do que a mulher dele. E ela começou a dar em cima dele. Ele chegou lá com um carrão. Então, porque ele ganhava bem, né? Na empresa que ele trabalhava. E aí o que é que acontece? A menina deu mole para ele, e ele estava em uma cidade que não era dele, ninguém o conhecia, porque caráter é aquilo que você é quando ninguém está vendo. E aí o que é que aconteceu? Ele teve um relacionamento com essa garota. E quando terminou o ato sexual com ela, ela foi direto procurar a polícia. Ela tinha, né, depois se descobriu isso, um envolvimento com um policial que veio procurá-lo e disse: olha, você teve um relacionamento com essa garota, eu já levei ela para fazer o exame de corpo e de delito, e a gente pode provar que o esperma é seu, e você vai ter que pagar 10 mil reais a ela, ou nós vamos colocar você na justiça, porque ela é de menor. E a situação é essa. E aí sabe o que aconteceu, meus queridos? Ele não quis pagar. O camarada denunciou. Ele ficou preso. A empresa depois teve que ir saber o que foi que houve. Estuprou a garota. A acusação foi essa. Aí, meus queridos, até provar que Frei Damião não é freio de caminhão, aí a coisa já tinha se complicado, está entendendo? Ele foi, resumo da história, ele perdeu o emprego, a esposa foi lá para poder resolver, ele ficou preso ainda um bom tempo, acho que quase um ano. Olha, meus irmãos, aí destruiu o casamento, destruiu vida financeira, destruiu tudo, porque quando você quer aquilo que Deus não te deu, você perde aquilo que Deus te deu. Por isso, meus queridos, saiba que o segredo da felicidade não é um outro marido, uma outra esposa. É você buscar em Deus como você fazer do seu casamento mais feliz. Porque muitas vezes o segredo da felicidade no seu casamento está em você mesmo. Eu ouvi alguém dizer que se você não está gostando do seu eco, cuidado com o que você anda falando, porque tudo aquilo que nós plantamos acabamos colhendo. E às vezes nós queremos colher no nosso casamento aquilo que nem plantamos, né? Então, se você quer ser feliz, não procure a felicidade nos lugares errados. Em segundo lugar,
Sabe qual é o segredo da felicidade? Vamos lá, o próximo slide. Vamos ler todos juntos Provérbios 14, 30. Você quer ser feliz? Elimine a inveja da sua vida. E eu vou dizer mais, hein? Que esse sentimento tem que ser diário. Essa decisão de eliminar a inveja tem que ser diário. Porque a inveja tem duas faces. A inveja, né, é uma patologia, segundo alguns estudiosos da área, e que nós temos que vencer diariamente. Por quê? Porque a inveja é quando eu não somente desejo o que é do outro, mas eu me entristeço porque o outro conquistou. É como se eu dissesse, eu quero, né, o carro que o pastor tem. E ainda estou triste porque ele tem esse carro, porque eu não queria que ele tivesse. Quando eu tenho inveja, eu sofro com a alegria do outro. E aí não tem como ser feliz. E ainda tem mais, tem aquela questão ainda de quando eu, para minimizar o meu sentimento de inveja, eu então desprezo a conquista do outro. É aquela pessoa que chega para você e diz bem assim: olha, eu viajei com meu marido e eu fui passear lá em Porto Seguro. Uma vez aconteceu isso comigo. Eu fui passear lá em Porto Seguro. Aí a pessoa diz: ah, Porto Seguro, olha, eu nunca saí daqui do estado, mas se um dia eu saísse, jamais eu iria para Porto Seguro. Ou seja, como ela nunca saiu, então ela procura minimizar a sua conquista, desprezar aquilo que você conquistou, né? Você andava a pé, aí você compra um carro usado, aí a pessoa diz: olha, eu ando a pé, agora se eu tivesse que comprar um carro, eu não comprava desse não, prefiro andar a pé do que comprar, né? Não já viu esse tipo de gente? Esse tipo de pessoa está tentando minimizar o sentimento de inveja. Ah, você comprou sua casa? Ah, mas naquele bairro. Mas eu estou morando de aluguel. Então, meus queridos, todos os dias nós precisamos ter muito cuidado. Ah, o fulano conquistou aquele cargo, mas fulano nem sabe falar. Ele nem é uma pessoa expressiva. Por que colocaram ele ali? Porque Deus vê o coração, não é? Davi não era ninguém no meio dos irmãos, mas Deus olhava lá o íntimo de Davi. Por isso, meus queridos, Deus é quem faz os seus pés como da corça, Ele coloca em lugares altos. Então não tenha inveja das conquistas dos outros, busque a Deus, porque Ele tem conquistas para você também, porque Ele tem lugares altos para você também, não é? Se alegre com as conquistas das outras pessoas. E outra, viu? A questão ainda da inveja, tem aquele caso também da pessoa que quer se sentir invejada. Já viu isso? Tem gente que até no sofrimento ela quer ser melhor do que o outro. É igual a história que eu estava contando para o pastor Valmir hoje, né? Que duas pessoas que estavam no hospício começaram a conversar. E aí uma disse bem assim: você já bateu continência para mim hoje? Aí o outro disse: por que eu devo bater continência para você? Ele disse: porque eu sou Napoleão Bonaparte. Aí ele disse: você é Napoleão Bonaparte? Quem lhe constituiu Napoleão Bonaparte? Aí ele disse: Jesus. Aí o outro disse: eu? Ou seja, você é Napoleão, eu sou Jesus, né? Então, tem muita gente assim, que quer ser mais do que o outro, né? Quer sempre se achar, até nas enfermidades. Aí você chega e diz: ai menina, olha, eu estou aqui com um colete, não é? Porque eu uso esse colete por causa de uma hérnia de disco que de vez em quando me incomoda. Aí você diz: olha, eu estou aqui com uma hérnia de disco, menina. Uma vez aconteceu também isso comigo. Aí eu disse, ela: ah, minha filha, uma? Eu tenho 3. Né? Então,
é aquela pessoa que quer provocar inveja no outro, que quer estar sempre por cima, nem que seja nas coisas ruins, né? Então, meus queridos, elimine da sua vida a inveja, porque você vai ser muito mais feliz. E eu gostaria, inclusive, de dizer, meus amados, que quando nós eliminamos a inveja do nosso coração, e nós colocamos, né, Deus como aquele que nos exalta, como aquele que supre as nossas necessidades, nós percebemos que não precisamos ter inveja. Porque se nós não tivermos atentos a isso, até ensinamos aos nossos filhos a serem invejosos. Já viu isso? A menina disse: mamãe, olha, a titia comprou uma boneca Barbie para a minha prima. Ah, é, minha filha? Não se preocupe não, que eu vou comprar uma melhor. Né? E aí você já instiga na criança o desejo de competir, de ser melhor do que o outro. Eu lembro que meus filhos, quando eram pequenos, o primo chegava, quando comprava qualquer coisa, ia logo mostrar para eles: olha aqui que eu comprei esse tênis novo. Aí eles: mamãe, olha aí, Léo comprou um tênis novo, mamãe. Eu digo: meu filho, que bom, né? Diga para ele, que bom. E aí a gente começou a praticar isso em casa. A frase "que bom", meus queridos, vence qualquer inveja. Toda vez que alguém chegar para você: olha, comprei o sofá novo, o seu está rasgado, você diga: que bom. Não é? Ah, comprei um carro novo e o seu está... que bom, né? Glória a Deus, que bom. Aí o Elias Vitor começou a aprender isso. Toda vez que ele vinha, eu digo: que bom, o seu ainda dá para andar, dê glória a Deus. E aí tá: ah, mamãe, olha, o Léo comprou uma bicicleta. Ah, que bom, né, meu filho? Que bom. Quando Deus prover, você comprou. Por enquanto, fique sem ela mesmo. Dê glória a Deus, você tem as pernas para andar. E aí, resultado. Aí, quando foi um dia, eu estava ali vendo eles conversando, e aí Léo chegou. Aí chegou com um boneco. Olha aqui, Elias Vitor, meu pai comprou o boneco da Hot Wheels para mim. Aí o Elias Vitor olhou e fez: que bom. Aí ele: que bom não, mande seu pai comprar um também. Porque ele queria, né, que o Elias Vitor desejasse. Ele não queria que o Elias Vitor só ficasse no que bom. Mas eu quero dizer para vocês, meus queridos, que quando a inveja vier, o que é que a gente vai dizer? Que bom, né? Quando alguém falar que comprou aquilo que você almeja, porque não é errado você almejar, não é errado você querer um carro novo, é errado quando você quer fora das suas possibilidades, só porque o fulano comprou, né? Ai, que bom que o fulano comprou, um dia eu vou comprar o meu, mas eu estou juntando para poder não fazer dívida, né? E aí já é outro sermão, a gente vai pregar uma outra oportunidade sobre finanças. Bem, meus queridos, sempre que a inveja bater a porta, que bom. Então, o segredo da felicidade é: elimine a inveja da sua vida. Vamos adiante? Segredo da felicidade é: seja grato, irmãos. Vamos ler todos juntos? Esse versículo aí, aparentemente não tem nada a ver com ser grato, não é, meus queridos? Mas vocês vão entender. Nós conhecemos um pastor que esteve lá pregando também em um dos nossos eventos para casais, e ele tem um testemunho muito marcante. Veja só, ele se converteu, era caminhoneiro. E ele então, geralmente se prostituía, né, nas suas viagens, mas quando ele se converteu, ele colocou no seu coração o propósito: eu agora só vou me deitar, né, com a mulher que for a minha esposa. Então ele resistiu, aonde ele parava, ele procurava uma igreja fiel, pediu ao Senhor uma esposa, Deus deu, ele casou com 2 anos, depois que casou, pediu ao Senhor um novo emprego, Deus deu, ele estava ganhando melhor. E aí, no seu emprego, aconteceu um acidente, não é? Um pequeno container que estava sendo transportado, não sei como foi, caiu por cima dele, quebrou a sua coluna, ele ficou no hospital entre a vida e a morte, escapou, mas o médico disse: olha, a partir de hoje, você não é mais homem da cintura para baixo.
você não vai mais poder ter controle sobre as suas necessidades fisiológicas. Você obviamente não terá mais filho, porque também nada vai funcionar. Resultado, você vai ficar paraplégico. E aí, meus queridos, ele disse que chegaram de falar para a esposa dele: você vai ficar com esse homem, você é uma mulher jovem, como é que você vai ficar com esse homem? Abandone ele. Mas a esposa dele colocou no coração que ela ia permanecer com ele, ia cuidar dele até o fim da vida dele ou dela, porque ela tinha feito esse voto diante de Deus. E eles, muito crentes, ele disse que certa vez ele foi para um culto que ele tocava, né? Ele tocava na igreja. Ele foi para um culto e aí pegaram ele, colocou ele na cadeira, tinha que prender com o cinto ele na cadeira para ele tocar no culto, porque senão ele tombava, nem isso ele tinha controle. E ele disse que quando terminou o culto, todo mundo foi embora, que vieram pegar ele, a fralda dele estava cheia, tinha molhado a calça, uma situação tão constrangedora, mas ele ali trabalhando para Jesus, mesmo nessa situação. E o pastor naquele dia chegou para ele e disse: olha, meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você, Deus está contemplando a sua fidelidade e o seu coração. Deus está contemplando a sua fidelidade e o seu coração. E ele, mesmo naquela situação, ele colocou no coração em ser grato ao Senhor. Ele não murmurou, ele não reclamou. E o pastor percebia essa atitude na vida dele. Pelo contrário, né? Ia lá, louvava. E ele começou a orar. Ele disse: Senhor, eu te agradeço porque eu estou vivo. Eu poderia ter morrido ali, mas eu estou vivo e eu te agradeço. Um dia ele estava em casa, né, e a esposa dele estava na cozinha. E de repente ela ouviu um grito: glória a Deus! E ela: o que foi que houve? E foi lá. E ele disse bem assim: eu senti o calor do xixi nas minhas pernas. E ele agradeceu a Deus naquele dia, porque ele teve controle sobre o xixi, irmãos. Você já agradeceu alguma vez porque fez xixi? Mas ele agradeceu. Por isso que esse texto que diz: o ouvido que ouve, né, a mão que pega, os olhos que vê, o pé que anda, o Senhor fez. E nós precisamos ser gratos. Quantas vezes esquecemos de ser gratos pelas pequenas coisas, e ao invés de olharmos para aquilo que Deus nos deu, olhamos para aquilo que Deus não nos deu. E aí vivemos ansiosos, preocupados, tristes por aquilo que não conquistamos, quando poderíamos estar felizes por aquilo que Deus tem nos concedido. E aí, sabe, para resumir a história, meus queridos, aquele irmão não somente conseguiu fazer xixi, como ele conseguiu de novo ser marido para a esposa dele. Glória a Deus, irmãos. A esposa dele deu muito glória a Deus. Meus queridos, olha, e ele chegou lá para pregar na nossa igreja andando, meus queridos, com uma moleta, mas andando, porque Deus é fiel. Deus contemplou o seu coração, e ele mesmo disse: eu coloquei no meu coração ser grato ao Senhor, não importa o que aconteça. Por isso, meus amados, eu quero dizer: seja grato ao Senhor. Ao invés de você chegar em casa e reclamar porque você tem uma comida para fazer, agradeça porque você tem a comida para fazer. Ao invés de você reclamar porque você tem o filho chorando, agradeça porque você tem um filho que tem saúde e chora. Meus queridos, a maioria dos motivos pelos quais agradecemos, na verdade, pelos quais reclamamos, na verdade, seriam motivos pelos quais deveríamos estar gratos a Deus. Seja grato ao Senhor. E hoje, você veja só, antes aquele emprego ele ganhava bem, depois disso Deus abençoou ele de tal forma que agora ele é dono de uma concessionária em Minas Gerais, em Belo Horizonte. E ele disse que aquilo que ele nunca pensou, Deus concedeu. Hoje ele disse que
tirou uma foto na Torre Eiffel, né? E ele disse, olha aí, e ainda teve um filho, e ele falou, e é a minha cara, para não dizer que é a cara que é filho do padeiro, né? Meus queridos, Deus é fiel, então seja grato a Ele, não importa o que aconteça. Não foque naquilo que você não tem, foque naquilo que você tem, que Deus tem lhe dado. Tantas coisas pequenas, que se você não tivesse, ia fazer uma grande falta, mas você tem. Então agradeça ao Senhor. Amém? E seja feliz. Vamos ver o próximo slide. Qual o segredo da felicidade? Não se sinta injustiçado. Vamos ler todos o texto? Todos os caminhos do homem aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Sabe o que a Bíblia está querendo dizer com isso? Que muitas vezes nós sempre queremos estar certos. Principalmente quando somos casados, né? Quando surge um conflito, eu estou sempre certa lá em casa. Mas a palavra de Deus mostra que muitas vezes, meus queridos, nós precisamos perceber que nem sempre aquilo que parecia ruim é ruim para nós. Se nós observarmos a história de José, ao invés de José ficar sofrendo, não é? Se martirizando, porque os meus irmãos me venderam. Ah, meu Deus, olha, eu fui injustiçado pela minha família. José olhava para frente. A palavra de Deus diz em Filipenses 3 o seguinte: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim. José foi traído, não é? Pela mulher de Potifar, foi caluniado, ele foi parar na prisão, mas ele permanecia fiel a Deus, ele permanecia confiando em Deus. Você não vê José deprimido, você não vê, é óbvio que ele se sentiu triste, quem que não sentiria? Mas ele não permitiu que aquilo impedisse ele de prosseguir, de construir, de fazer algo mais. E aonde ele chegou, até na prisão, ele fez a diferença, porque ele permitiu que Deus estivesse com ele em todo o tempo. E Deus não pode estar conosco quando há murmuração, porque Deus não se agrada de murmuração. Mas quando nós começamos a esquecer o que foi ruim, deixamos as coisas que para trás ficam, porque a palavra de Deus vai dizer, o profeta nos adverte que devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Então nós nos tornamos mais felizes, ao invés de vivermos somente achando que fomos injustiçados. Ah, o pastor não devia ter feito isso comigo. Ah, o irmão não devia ter feito isso comigo. Ah, eu não vou mais na igreja, eu não vou mais fazer isso. E aí a gente vive se sentindo injustiçado e deixa de progredir, deixa de prosperar, porque queremos sempre nos olhar como vítimas. E Deus tem coisas novas para nós. Então, permita que o Senhor nesta noite tire do seu coração sentimentos ruins, coisas que aconteceram no passado e que muitas vezes está lhe travando e lhe impedindo de prosseguir, de caminhar e de conquistar coisas novas que Deus tem para você. E foi porque José não se prendeu a elas que Deus estava preparando lá na frente o melhor para José. Por isso, meus queridos, seja feliz e não se sinta vítima, não. Esqueça, perdoe, porque mágoa não somente nos impede de prosseguir, como as mágoas nos fazem doentes, né? Há pelo menos, eu estava lendo um livro que dizia que há pelo menos 50 tipos de enfermidades decorrentes da falta de perdão. Nós não queremos isso. Já existe tanta enfermidade que nós estamos, né, sujeitos, porque a gente vai arrumar mais algumas? De maneira nenhuma. Deus está aqui nesta noite para curar, né? Tem uma música que diz: Tu és o Deus que cura que quebra todas as cadeias, desfaz muralhas e derruba fortalezas. Muitas vezes sentimentos ruins se tornam verdadeiras fortalezas dentro de nós, mas elas podem cair por terra hoje em nome de Jesus. Por isso, não se vitimize, porque isso prejudica você, e isso faz você sempre estar acusando. Eu só estou assim por causa do meu marido, eu só estou assim por causa do meu filho, eu só estou assim porque minha sogra não me ajudou, não me estendeu a mão. Que nada, tome as rédeas da sua vida e dê nas mãos do Todo-Poderoso. Ele sim é aquele que abre portas e ninguém mais fecha, e é nele que nós devemos estar confiados, certo? Então vamos adiante. E esse
é o último ponto. O segredo da felicidade é não confiar em seu coração. Vamos ler Provérbios 28, 26? Porque confia em seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. O que confia em seu próprio coração. E aqui tem dois aspectos. Primeiro, é quando o coração nos inclina para o pecado. Não é? Quantas pessoas que eu já aconselhei e que vieram dizer, olha, eu estou apaixonada, mas o homem é casado. Eu sou casado e estou apaixonado por outra pessoa. Aí o mundo diz o seguinte, vá ser feliz. Mas ele não diz o preço que você vai pagar se você entrar por esse caminho. Ah, isso não. Ah, vá ser feliz pecando para você ver se você vai ser feliz. Não é? Porque o pecado é igual cartão de crédito. Na hora de usar é uma maravilha. Agora, quando chega a fatura, aí, meus irmãos, a coisa pega, né? Então, olha, você está sendo tentado. Uns dias desse para trás, eu estive conversando com uma pessoa, e essa pessoa disse para mim assim, que estava sendo tentado, era um homem, e ele disse que estava sendo atraído por outro homem. Eu disse, olha, meu irmão, aí o mundo diz o quê? Saia do armário. Não é? Saia do armário, não vai entrar no santo dos santos, não. Eu vou dizer para você, eu disse para ele, e eu costumo, quando eu prego sobre essa questão, falar uma coisa muito importante. Primeiro, todos nós somos tentados em alguma área. Você nasce com uma tentação, não é? Uma inclinação à pedofilia. Você vai ceder? Ah, não, porque se eu ceder à pedofilia, eu vou ser preso. Não é assim? Mas veja bem, meus irmãos, é uma tentação e é para o pecado. E se você sente uma inclinação para o homossexualismo, é uma tentação também. Ah, e se você sente uma inclinação para, como heterossexual, você é homem e está inclinado para uma mulher. Sim, mas se ela não é a sua esposa, o corpo dela não é seu, é do Senhor. Não é assim que a Bíblia diz? Que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Fomos comprados por um bom preço. Então meu corpo antes de casar pertence a quem? Se foi comprado pelo Senhor, pertence ao Senhor. Agora depois que eu caso, aí Coríntios vai dizer que pertence ao meu marido. Então você está sendo tentado, mas você não precisa ceder e nem deve. Eu estou casada e eu me sinto apaixonada por um outro homem que não é o meu marido, também é uma tentação. Todos eles estão no mesmo parâmetro. E na minha concepção, todas as tentações estão no mesmo parâmetro. E todas elas me levam a depender do Senhor para vencê-las. Porque o Senhor prometeu lá em Coríntios que não teremos tentação que não seja humana. Mas fiel é Deus que não nos deixará tentar acima do que eu possa suportar. Então eu posso vencer. Eu devo me afastar do alvo do meu pecado. A Bíblia diz que se aquilo me faz pecar, corta, arranca, tira de mim. Se as redes sociais me faz pecar, eu devo me afastar daquilo ali. Se aquilo que eu ando acessando na internet me faz pecar, eu devo cortar. Aquilo que me faz pecar, eu devo cortar da minha vida. E não importa o que seja, o Deus que eu sirvo é poderoso para me dar uma satisfação. E eu digo para você, Ele lhe dá uma satisfação muito maior do que o pecado lhe daria. Porque o pecado funciona como um ídolo. Quando eu ainda não havia me convertido, eu adorava ídolos. Mas aquele ídolo não tinha poder de me socorrer. Ele não podia andar, ele não podia falar. Ele era apenas um objeto. Mas o diabo, ele faz você pensar que aquilo vai lhe satisfazer. O pecado pode lhe dar um prazer transitório e momentâneo. Mas aquilo que Deus lhe dá é permanente, é eterno. Por isso vale muito mais a pena você se voltar para Deus e receber dele toda a satisfação nessa área que Ele tem para a sua vida. Então quando o seu coração disser, mas você ama aquele homem, vá lá e faça isso aí. O coração do homem é enganoso. Se aquilo que ele está mandando você fazer não está dentro do que Deus planejou para a sua vida, do que a palavra de Deus diz, não confie no seu coração, confie na palavra de Deus. E segundo aspecto, meu querido,
Não confie no seu coração quando se trata de fé. Veja bem, quando um médico chega e dá um diagnóstico para você: olha, você está com câncer. O que é que o seu coração diz? E quando eu falo em coração, né, eu estou falando a nossa mente, as nossas emoções. Você se abate e você diz: pronto, chegou ao fim. Não é? Perdeu o emprego, eu tenho filho e mulher para sustentar. Chegou ao fim, meu Deus, e agora o que é que eu faço? Quando Moisés matou aquele egípcio e foi para o deserto e quase morreu ali, eu imagino que o diabo deve ter dito para Moisés: chegou o fim, mas não havia chegado o fim, porque Deus tinha propósitos para a vida de Moisés. Eu quero dizer que se você está vivo, é porque Deus tem propósitos para a sua vida. Não importa a situação em que você esteja, ainda não chegou ao fim, porque há um Deus que pode todas as coisas. Eu imagino quando Daniel, né, foi perseguido por aqueles homens, e aí o decreto dizia: tem que ser jogado na cova dos leões. O diabo deve ter dito: olha aí, você estava orando 3 vezes por dia, e agora você vai para a cova, lá os leões vão lhe comer. Chegou o fim. Mas não havia chegado o fim, porque não chega ao fim para quem confia no Senhor. Daniel buscava o Senhor 3 vezes por dia, ele confiava no Deus poderoso, a quem ele conhecia, e aí o Senhor fechou a boca dos leões, porque não é o fim para quem confia no Senhor, para quem depende do Senhor, para quem busca o Senhor. A Bíblia diz que Deus não desampara aquele que o busca, e ninguém que o busca fica decepcionado, diz a palavra de Deus. Quando aquela mulher hemorrágica recebeu de vários médicos o diagnóstico de que aquele problema não tinha solução, ela resolveu tocar nas vestes de Jesus. Com certeza o diabo deve ter dito: chegou o fim, você não vai ser curada. Mas ela resolveu confiar: se eu tão somente tocar na roupa dele, eu serei curada. Meus queridos, quando eu estava em Moçambique, quando nós tínhamos casa, na verdade estávamos em São Tomé e Príncipe. Antes de chegar lá, nós tínhamos feito diagnóstico, fizemos alguns exames, e o médico olhou, eu tinha muitos problemas no útero, muitos cistos, e o pastor Elias tinha problemas também. E quando ele fez o exame, o médico olhou, disse para ele: olha, de acordo com esses exames, você não engravida nem uma formiga. Com essas palavras o médico falou para ele. E aí nós fomos para São Tomé com esse diagnóstico. E eu disse para Deus, eu disse: Senhor, eu creio que Tu és o Deus Todo-Poderoso. Eu creio que o Senhor pode fazer o impossível. A única coisa que eu quero, Senhor, é que o Senhor me mostre se é essa a Sua vontade ou não. E aí eu estava em São Tomé quando recebi uma carta de uma irmã lá da Primeira Igreja Batista de Copacabana. Isso era março de 1999. No final da carta ela perguntava sobre o campo missionário, sobre notícia. No final da carta ela botou assim: deixa um versículo para a sua meditação. E aí o versículo de Gênesis 19 que dizia: porque para Deus não há impossível. Por esse tempo, daqui a 1 ano, Sara dará à luz um filho. E o Senhor disse: está aí a palavra que você me pediu, está aí o sinal que você me pediu. E 1 ano depois, em março do ano 2000, o meu filho nasceu. E esse filho, nós voltamos para São Tomé com ele com 6 meses. E aconteceu algo muito triste, que eu vou contar domingo. Vocês vão estar aqui e vão ouvir o restante dessa história. Mas eu quero dizer, meus queridos, que quando nós estávamos na África, eu também recebi a notícia de que a minha mãe estava com câncer de mama. Então nós voltamos para o Brasil e eu fui com ela no médico. E o médico, ela estava com 63 anos. O médico disse para mim: olha, a gente vai fazer o tratamento. Já tinha tirado um pedaço, já tinha feito a biópsia. E ele disse: olha, nós vamos fazer o tratamento, vamos operar, vamos tirar o restante do tumor e tal. Mas a minha previsão é 6 meses.
E aí eu fui orar e jejuar. E eu disse: Senhor, se o Senhor quiser levar minha mãe, eu te agradecerei, Senhor. Mas se o Senhor não quiser, eu creio que Tu és poderoso para curá-la. E nós fizemos jejum naquele dia, eu e o meu marido, a gente passou o dia todo jejuando. E eu disse: Senhor, no final desse jejum eu quero que o Senhor me dê uma palavra. Qual é o Teu propósito para a vida da minha mãe? E aí o Senhor falou comigo lá em Dorcas, porque minha mãe é uma mulher que só falta tirar a roupa do corpo para ajudar as pessoas. E aí Deus falou comigo em Dorcas, que ela já estava morta. E Pedro foi lá e orou, e Dorcas ressuscitou. E naquele dia Deus disse: hoje eu estou fechando a sepultura da sua mãe, porque eu vou dar vida para ela. Naquele dia o meu coração se encheu de paz. E aí, meus queridos, o que aconteceu é que o médico fez a cirurgia, tirou o restante do tumor e fez uma nova biópsia no restante do tumor. E não tinha mais câncer no tumor. Minha mãe tinha 63 anos, hoje ela tem 80, vai em outubro fazer 81. E está lá, viva para a glória de Deus, ajudando ainda as pessoas que ela costuma ajudar. Meus queridos, se o seu coração diz é o fim, o Deus que você serve diz: eu posso mudar essa história, eu posso curar, eu posso abrir portas, eu posso restaurar. Não há nada que Ele não possa fazer. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas você pode fazer menção no nome do Senhor Deus, porque Ele é aquele que quando abre ninguém fecha, e operando ninguém impede. Aleluia por isso.